Introdução. A Organização Mundial de Saúde definiu como saúde um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como a ausência de doença ou enfermidade. A percepção do conceito de qualidade de vida também tem muitos pontos em comum com a definição de saúde. A palavra prevenção surge no contexto de promoção de saúde como um conjunto de atitudes que devemos tomar por antecipação, de modo a evitar determinados acontecimentos. Ou seja, surge no sentido de precaução ou de evitar determinados riscos. Nesse sentido, a prevenção e promoção de saúde surgem também associadas a mudanças de atitudes de modo a efetuar uma eficaz prevenção de doenças. Na odontologia, preza a saúde bucal das pessoas, e para manter uma boa saúde é necessário estar rotineiramente realizando práticas preventivas, como ir a consultas odontológicas pelo menos a cada 6 meses, escovar os dentes e usar fio dental após as refeições. Entretanto, algumas pessoas acabam se equivocando na hora de fazer sua higiene oral e escovando de maneira errada. Para isso, é de extrema importância a escovação supervisionada durante os atendimentos, que tem o objetivo de orientar e estimular a boa saúde oral. Uma má escovação pode ter consequências terríveis, como perda de tecidos dentários e traumas bucais. Mas pior ainda é a falta de higiene oral, e para isso são utilizados dentifrícios fluoretados. Os dentifrícios fluoretados são de extrema importância, pois agem fazendo remoção mineral nos dentes, mas que em excesso também pode fazer mal. Então, também é importante no momento da escovação supervisionada a orientação correta da quantidade de dentifrício fluoretado para cada faixa etária. Biossegurança na odontologia compreende conjunto de medidas empregadas com a finalidade de proteger a saúde da equipe e dos pacientes em ambiente clínico. No ambiente de estágio, era fundamental ter biossegurança, principalmente por conta do Covid-19, pois propaga-se por via de gotículas respiratórias, contato direto com secreções infectadas e aerosóis. Por dia são necessários alguns cuidados, como usar a máscara N95, utilizar a máscara cirúrgica por cima da N95, utilizar pijama cirúrgico, colocar apenas em ambiente de estágio e trocar de roupa ao ir para casa, utilizar luvas, gorros, sobra-jaleco, óculos de proteção e face shield, lavar cuidadosamente as mãos antes e após tratar os pacientes, desinfectar o ambiente com álcool 70 por 3 vezes, usar papel filme e forro de bancada, ter precauções redobradas, seguir rigorosamente todos os procedimentos universais de esterilização e desinfecção. Aqui está a nossa foto, todos paramentados, no ambiente estágio do Instituto Inclusão. Olá, eu sou a Karina e eu vou falar um pouco sobre as práticas do estágio. Nós começamos com a anamnese, que é o exame que tem como objetivo indicar tudo que se refere à manifestação dos sintomas da doença, desde suas manifestações prodrômicas, do início da doença, até o momento do exame. Era realizado no começo e constava perguntas básicas pessoais e voltadas para a atenção bucal, entre elas as perguntas já originadas da OMS. Após a anamnese, era ensinado ao paciente a escovação orientada, principalmente a técnica de fones, já que correspondia melhor à maior parte do perfil dos pacientes atendidos. A técnica era orientada por meio de um manequim, junto com os equipamentos de escovação, e além do método certo de escovar os dentes, também era ensinado o método correto de usar o fio dental. Após ensinar o tipo de higienização bucal correta, era passado o evidenciador de placas, que tem como objetivo avaliar a eficácia da higiene oral da superfície dos dentes, principalmente das lisas. É passado com microbrush o evidenciador ou revelador de placa bacteriana, que se vai fixar as zonas que contêm essa placa bacteriana, corando as de cor rosa ou azul, que permanecem visíveis após passagem com água. Desta forma, fica possível observar a presença ou não de placa bacteriana, sendo um indicador importante da eventual necessidade de se efetuar uma escovagem dentária mais eficiente. É com ele que é calculado o índice de placa. A escovação supervisionada é após passar o evidenciador de placas. Ele ocorre com o paciente em que ele faz a higiene oral a partir do conhecimento compartilhado anteriormente.
O objetivo dessa escovação é mostrar para o paciente a quantidade de placas que ele tinha e a eficácia e a importância da higiene oral. O selante de fósforas e fissuras é utilizado quando não tem a cárie no dente, somente o risco, podendo ser usado em todas as pessoas de qualquer faixa etária. Ele pode ser aplicado com dentes descidos ou permanentes. O selante se apresenta na forma fluida, sendo de mais fácil escoamento na face oclusal, e adentra bem nas fósforas e fissuras. Eles podem ser auto ou fotopolimerizável, transparente ou opaco, e até mesmo colorido. É importante que a face oclusal do dente esteja bem limpa e seca, antes da aplicação do selante, para que seja possível de obter um bom resultado. Quando o paciente já está com a cárie, é utilizada a técnica restauradora traumática ou ART. Tem como princípio remover o tecido cariado, amolecido, infectado com auxílio de instrumentos manuais e sem o uso necessário da anestesia. Essa técnica pode ser feita em todas as idades, mas tem a maior prevalência em crianças e idosos, pois não possui o barulho do micromotor, tem redução do tempo clínico e é menos dolorosa, tendo maior taxa de sucesso em dentes permanentes e acaba sendo contraindicado na classe 4 dos dentes descidos. O Flúor-Nis era utilizado no final do procedimento. Serve para prevenir a doença da cárie, assim como para evitar o avanço da doença e evitar a destruição do tecido dentário. É um produto que tem como objetivo prolongar o tempo de contato entre o flúor e o esmalte do dente. Eles produzem duas substâncias, o fluoreto de cálcio e a fluoropatita, em que ambas têm a eficiência de aumentar a resistência do dente e realizar sua remineralização, ficando aderida à superfície do dente por um longo período após a aplicação. É indicado para todas as idades e, após seu uso, aconselha que o paciente não deve se alimentar ou escovar os dentes por pelo menos 1 hora e 30 minutos. Nós tivemos 3 pacientes, uma mulher adulta no Instituto Inclusão, um jovem na casa de Ismael e uma criança na casa de Ismael. Nenhum paciente precisou do uso do ART, mas os pacientes da casa de Ismael precisaram de selantes. Um paciente específico, o jovem da casa de Ismael, nós tivemos a oportunidade de atender em 2 semanas, para término do procedimento, e foi possível perceber que após a orientação da escovação correta, o índice de placas dele diminuiu. Enquanto antes apareceram placas em 47 faces, na outra semana que estávamos atendendo, o mesmo paciente só apareceram evidência de placa em 30 faces. Meu nome é Natália de Oliveira Alves e eu vou apresentar sobre os materiais educativos passados para a gente esse semestre. Primeiro, foi feito um vídeo sobre a depressão. E o intuito dele foi mostrar mais sobre essa doença para as pessoas, né? Mostrar que não é um tabu e já é até considerada a doença do século. E durante a pandemia, os números praticamente dobraram. O vídeo foi feito com o tema de fundo amarelo, para apresentar o Setembro Amarelo, né? Que é o mês oficial da prevenção do suicídio. E foram colocadas também várias frases motivacionais e a letra da música de fundo também remete bem isso. Outro material educativo que teve que ser feito foi a confecção de flyer. Escolhemos arrecadar produtos de higiene bucal para pessoas em situação de rua e também foram doados para nossos pacientes no estágio. O flyer foi postado em nossas redes sociais e ele tem o intuito de provocar solidariedade nas pessoas e também fazer a promoção de saúde bucal. E agora nós vamos concluir nosso trabalho. Esse semestre do ano de 2020 foi com certeza muito diferente. Com a pandemia e o risco constante de ver pessoas próximas correndo risco de vida foi complicado, mas fazer o estágio e aprender a aprimorar os conhecimentos e estar em contato com o paciente foi um sentimento único. O estágio trouxe conhecimentos que as integrantes desse grupo irão levar para a vida toda, não somente o conhecimento científico que foi adquirido, mas a humanização de ajudar o próximo e melhorar e entender a situação das pessoas. Transmitir que existe alguém que se preocupa com o paciente é de extrema importância e com certeza os integrantes aprenderam mais sobre isso e perceberam quanto é gratificante no final receber um obrigado. E essas foram nossas referências bibliográficas.